Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 6 de março de 2017. E vamos ao destaque do dia. Valor médio da gasolina nos postos começa a baixar. Natália Mello. A queda é um reflexo da nova política de preços da Petrobras, que tem reduzido os valores do diesel e da gasolina nas refinarias. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Correio Celular. Esse é o novo serviço dos Correios que quer oferecer ligações e acesso à internet mais baratos. Remédio para o tratamento da artrite reumatoide, que custa quase R$4.000, vai ser distribuído de graça pelo SUS. E vamos falar da Previdência em outros países e comparar com o Brasil, onde a idade para se aposentar está entre as menores do mundo. Paola Deurti. Aqui nos Estados Unidos, para receber os benefícios totais, os cidadãos devem ter entre 65 a 67 anos, dependendo do ano em que nasceram. A Voz do Brasil de hoje na apresentação de Gabriela Mendes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Uma boa notícia para os motoristas. A gasolina no país tem ficado mais barata nos últimos meses. Isso foi o que revelou um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O preço para o consumidor é determinado por vários fatores. Mas essa queda nas bombas foi motivada pela redução dos valores da gasolina e diesel para as refinarias, feita pela Petrobras nos últimos meses. A repórter Natália Mello explica. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, registrou um preço médio de R$ 3,74 na gasolina nos postos do país na semana anterior ao Carnaval. É a menor marca registrada em 10 semanas. O valor médio do etanol também registrou queda de 0,7% nas bombas e ficou em R$ 2,84 por litro. Para Guilherme França, gerente executivo de marketing e comercialização da Petrobras, a queda é um reflexo da nova política de preços da Petrobras, anunciada em outubro do ano passado, que tem reduzido os valores do diesel e da gasolina nas refinarias. Variar esse preço com as variações de mercado, ou seja, subiram as cotações dos derivados internacionais no mercado, sobe o nosso preço. Caem as cotações dos derivados no mercado internacional, também cai o nosso preço. Tá? Os dois últimos reajustes da Petrobras foram no sentido da redução do preço, tanto da gasolina quanto do diesel. Então, seria natural que também lá no consumidor já comece a perceber essa redução de preço na bomba. Em fevereiro, o valor do diesel nas refinarias caiu em 4,8% e o da gasolina em 5,4%. Mas isso não significa que o consumidor sinta a mudança no bolso na mesma proporção. É que no caminho da refinaria até os postos de gasolina, o preço do combustível sofre algumas influências, como explica Guilherme França, da Petrobras. Entre o preço que a Petrobras vende para as distribuidoras nas suas refinarias e o preço que o consumidor enxerga no posto de gasolina, existe uma série de fatores, desde os tributos, as margens de distribuição e revenda e aos custos do etanol e do biodiesel que tem que ser adicionados aos produtos. Para você ter uma ideia do preço que se vê, que o consumidor vê na bomba de gasolina, o preço da Petrobras, sem os tributos, né, o preço inicial, ele representa aproximadamente 30% do preço que aparece na bomba, no caso da gasolina. E no caso do diesel, ele representa cerca de 50%. Pernambuco foi o estado com o menor preço médio da gasolina na última semana de fevereiro, com preço médio de R$ 3,43 nas bombas. Na sequência, vem Maranhão e São Paulo. No Distrito Federal também teve queda e os motoristas sentiram um alívio no bolso na hora de abastecer. O repórter Ney Pereira foi conferir. Aqui no Distrito Federal, de acordo com a ANP, o preço médio do litro da gasolina estava a R$ 3,68 na semana pré-carnaval e o consumidor pode encontrar valores bem abaixo disso. Para atrair clientes, alguns lugares estão oferecendo preço diferenciado de acordo com o tipo de pagamento.
Em um posto na área central de Brasília, o litro da gasolina pode ser encontrado a R$ 3,42 para pagamento em dinheiro. No cartão de débito, sobe 10 centavos e no cartão de crédito vai a R$ 3,65. Os consumidores sentiram essa queda no preço da gasolina. Eu abasteci o carro já dessa semana, da última semana para cá, em 4 postos e os 4 postos com preços diferentes. Já abasteci de R$ 3,49 e estou pegando esse posto aqui hoje, que vim na surpresa, R$ 3,42, né? Caiu bastante, em vista do que estava antes, já diminuiu muito. Já percebemos uma queda de preço, já tem umas 2 semanas que eu venho sentindo, ainda mais que temos empresa e a gente abastece todos os dias, então tem contribuído muito para a questão, né, do orçamento mesmo. A cobrança de preços diferentes de quem paga com cartão de crédito ou com dinheiro foi permitida por meio de uma medida provisória publicada pelo governo federal no final do ano passado. Reportagem, Ney Pereira. Os saques das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, começam na próxima sexta-feira, dia 10 de março. 4.800.000 trabalhadores estão nesse primeiro lote para a retirada do benefício. São os nascidos entre janeiro e fevereiro. A expectativa da Caixa Econômica Federal é de que os saques cheguem a 6 bilhões de reais. Então, fique atento. Se você faz aniversário nos meses de janeiro e fevereiro, pode consultar pela internet se tem algum saldo em contas inativas. O endereço é fgts.gov.br. Caso não consiga a informação, basta procurar a Caixa Econômica Federal. Neste sábado, as agências estarão abertas mais uma vez para auxiliar na liberação do benefício. Com o crescimento da telefonia móvel no país, os Correios querem garantir uma boa fatia desse mercado apostando em um preço mais baixo. Então, a partir de agora, os brasileiros têm mais uma opção de operadora. É que a empresa acaba de lançar o Correios Celular. A operação do novo serviço vai ser gradual. Começa hoje na cidade de São Paulo e deve alcançar todo o país até o fim do ano. Um chip de R$10 e mais R$30 em crédito. Isso é quanto vai gastar no primeiro mês quem quiser usar o mais novo plano de celular pré-pago do mercado, o Correio Celular. O taxista Peterson Santiago vê vantagens no novo produto. Tem com um plano muito bom, né? Acho que vai dar um bom retorno, né, para nós, né, consumidores, e espero aí poder usufruir também dele, né? Incluídos no pacote estão 100 minutos de ligações para telefones fixos e celulares de qualquer operadora e cidade do país. E ainda 30 dias de internet 3 ou 4G sem cortes do serviço quando o pacote for totalmente utilizado. Para se programar depois de cada ligação, o cliente vai receber um relatório de consumo. Como explica Ion Moreira, presidente da EUTV, empresa parceira dos Correios. Ninguém liga num call center porque gosta, liga porque tem problema. Estamos fazendo um investimento na área de call center que é, em média, o dobro que as operadoras móveis. O Correio Celular começou a funcionar nesta segunda-feira na capital paulista. Até o fim do mês, 164 agências da região metropolitana de São Paulo também vão vender o chip. O serviço faz parte do plano de diversificação dos Correios, como conta o presidente da empresa, Guilherme Campos. Todas as empresas de serviços postais do mundo tiveram que fazer essa diversificação. Todas elas tiveram que achar alternativas e esse serviço que é colocado hoje aqui à disposição de todos os nossos clientes é uma grande alternativa para a empresa. Hoje, cerca de 70 milhões de brasileiros não têm acesso à internet e 40 milhões estão fora do mercado de telefonia. Para Cristiano Morbach, vice-presidente de rede de agências e varejo dos Correios, a empresa quer ajudar na inclusão digital. Os Correios vão funcionar como um agente da universalização. Então vamos levar essa possibilidade do serviço móvel pessoal aos mais longínquos recantos do país. É um plano que tem um diferencial, porque o cidadão ele vai poder acessar sites do governo federal sem consumir o plano de dados. O público-alvo está nas classes C, D e E. A ideia é chegar a 8 milhões de clientes nos próximos 5 anos. Reportagem José Luiz Filho. Uma doença incapacitante e que provoca muita dor. A artrite reumatoide afeta 1 milhão de brasileiros. O tratamento é oferecido pelo SUS e agora com uma novidade. Os pacientes vão ter acesso a um novo medicamento que promete mais qualidade de vida. Pois é, um alívio para a maioria dos doentes. Isso porque o remédio, que custa quase R$4.000 por mês, será fornecido de graça.
Fui diagnosticada com artrite há 33 anos atrás, num nível como o meu, eu já fui a grau 10 de dor, tipo desmaiar de tanta dor. Essa já foi a realidade da carioca Larissa Jansen. Larissa luta há mais de 30 anos contra a artrite reumatoide, doença que provoca rigidez nas articulações, dor, inchaço e vermelhidão, principalmente nas mãos e nos punhos, e também um cansaço muito intenso. Depois de passar por vários tratamentos, Larissa conta que há menos de um ano começou a usar o citrato de tofacitinib, o primeiro medicamento via oral com a mesma eficácia dos injetáveis. Não preciso mais ficar internada tomando remédio na veia, puxo ali o meu comprimido, tomo aqui no meu trabalho, controlo a dor. Uma caixa do citrato de tofacitinib custa cerca de R$ 3.600 e dura apenas um mês. Como estudos clínicos comprovaram a eficácia do comprimido e pelo alto custo para os pacientes, o Ministério da Saúde decidiu fornecer o medicamento no Sistema Único de Saúde. Para a doutora Jamile Carneiro, chefe da unidade de reumatologia do Hospital de Base do Distrito Federal, a medida vai tornar a terapia mais prática e eficaz em alguns casos. Para ter acesso nesse momento a esse medicamento, tinha que entrar na justiça ou tinha que pagar, e o medicamento realmente é de alto custo, ou seja, se ele está incorporado ao Ministério da Saúde e aos protocolos que já existem, isso facilita bastante o acesso e, claro, beneficia o paciente como um todo, no sentido que a doença dele vai ficar controlada. A expectativa é que até maio o medicamento já esteja disponível na rede pública de saúde. Para Larissa, a batalha contra a artrite continua. Eu controlo a doença não me controla, não. Segundo o Ministério da Saúde, a artrite reumatoide atinge mais de 1 milhão de brasileiros, a maioria mulheres. Reportagem Gabriela Noronha. E quando o SUS distribui esses remédios de graça, o Ministério da Saúde também busca parcerias para reduzir os custos. São remédios importados que passam a ser produzidos no Brasil. Hoje foi assinada mais uma parceria para a produção em laboratórios brasileiros, que vai gerar economia para a saúde pública. Atualmente, o Ministério da Saúde importa 8 bilhões de reais em medicamentos de alto custo por ano. Remédios para o tratamento de câncer, artrite e doenças autoimunes, aquelas que provocam uma desorientação no sistema imunológico do organismo, vão ser produzidos por laboratórios de instituições públicas e vendidos ao SUS, o Sistema Único de Saúde. A parceria do governo com o Instituto Tecnológico do Paraná, o Butantan de São Paulo e o Biomanguinhos do Rio de Janeiro vai gerar uma economia de até 3 bilhões de reais. O anúncio da parceria foi feito nesta segunda-feira pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, em Curitiba. Ele destaca que, além de ampliar as perspectivas tecnológicas do país, a medida vai reduzir custos para a saúde pública. 3 laboratórios com diversos parceiros diferentes tecnológicos que passam a produzir esses medicamentos, a vender de imediato para o governo brasileiro mais barato, com inicialmente 30% de desconto, e a cada ano eles são obrigados a reduzir 5% o valor do medicamento. O ministro também assinou a compra de 30 milhões de doses da vacina antirrábica, que imuniza os animais contra a raiva. Reportagem Natália Kozlik. 19h13 em Brasília. Desde o final da manhã de domingo, foram totalmente restabelecidos os níveis operacionais da BR-163. O trânsito flui no sistema pare e siga. É liberado alternadamente o fluxo em um sentido e depois no outro. Novas escavadeiras e tratores chegaram hoje à região e 5 equipes trabalham para diminuir a lama e permitir que o tráfego volte ao normal. A normalização do trânsito entre as comunidades de Santa Luzia e Bela Vista do Caracol, no Pará, vai depender de não chover muito nos próximos dias. Exército, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, estão na região. 1.000 cestas básicas já foram distribuídas a caminhoneiros, motoristas e familiares que ficaram isolados. No Brasil, a média de idade para se aposentar é de 59 anos. Ayrton, está entre as menores do mundo. Daqui a pouquinho, nossa repórter que está em Washington, nos Estados Unidos, vai mostrar como funciona a Previdência por lá e por que é preciso pensar numa reforma por aqui.
Você sabia que portadores de deficiência física, mental ou autistas podem comprar um carro com desconto, ou melhor, com isenção do IPI? Esse é o assunto de hoje no quadro Pra Você, Cidadão. Vamos ouvir. Pra Você, Cidadão. As pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autistas podem comprar com desconto diretamente ou por representante legal automóvel de passageiros ou veículo de uso misto de fabricação nacional. O desconto é dado no Imposto sobre Produtos Industrializados, ou IPI, e também serve para menores de 18 anos. Para ter acesso ao desconto, é preciso preencher o formulário de requerimento de isenção do IPI no site idg.receita.fazenda.gov.br. O direito à aquisição com benefício da isenção poderá ser exercido apenas uma vez a cada 2 anos, sem limite do número de aquisições. Daniel Costa para a Voz do Brasil. Uma das principais propostas da reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso estabelece uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres se aposentarem. Mas por que essa mudança? O Brasil é um dos poucos países do mundo em que também é possível se aposentar apenas pelo tempo de contribuição. Isso causa uma distorção. Pessoas que ainda não são idosas estão se aposentando. E como os brasileiros estão vivendo mais e tendo menos filhos, as contas da Previdência vão ficar cada vez mais no vermelho. A proposta do governo segue uma tendência mundial. É o que mostra nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola Diorti, que traz pra gente como os norte-americanos se planejam para a aposentadoria. 59 anos é a idade média em que um brasileiro se aposenta. Mas o que isso quer dizer? Em comparação com outros países, é uma das idades mais baixas do mundo para ter direito à aposentadoria. No México, a idade média é de 72 anos. No Chile, é de 69. Na França, um país conhecido por suas políticas voltadas para a aposentadoria dos cidadãos, este número também é maior. A explicação para isso é que o Brasil é um dos poucos países do mundo onde é possível também se aposentar por tempo de contribuição. 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. É o que explica o especialista em saúde pública, Baldur Schubert. Na América Latina, somente 2 países não têm uma idade mínima. É o Brasil e o Equador. Todos os outros países têm uma idade mínima, que vai dos 60 aos 67, 68 anos. Aqui nos Estados Unidos, para receber os benefícios totais, os cidadãos devem ter entre 65 a 67 anos, dependendo do ano em que nasceram. São mais de 40 milhões de aposentados pelo sistema público, a Seguridade Social. Em média, um aposentado recebeu $1.300 por mês no ano passado, mas os valores podem chegar a $3.500 mensais. Para receber isso, o trabalhador teria que esperar até os 70 anos e ter contribuído entre as faixas mais altas. Mas os americanos acreditam que esses valores não são suficientes para manter a qualidade de vida depois que param de trabalhar. É por isso que é muito comum eles também contarem com um plano de aposentadoria privado ao longo da vida. O empresário Harvey Goldberg já tem 66 anos, mas optou por esperar até os 70 para começar a receber os benefícios. Ele diz que se preparou para não ter que precisar da aposentadoria do governo, embora tenha contribuído para ela. O arquiteto francês Stéphane Sparta, por sua vez, diz que não quer se aposentar tão cedo. Ele prefere o sistema previdenciário dos Estados Unidos do que o da sua terra natal. E afirma que não quer receber assistência do governo. Nos Estados Unidos também existe uma discussão para saber se a previdência é sustentável. Uma das propostas é aumentar a idade mínima de aposentadoria para 70 anos, o que para o coordenador da Previdência do IPEA, Rogério Nagamini, é uma tendência mundial. O processo de envelhecimento é um processo global. Isso tem provocado uma onda de reforma de previdência no mundo todo. Países que já têm idade mínima estão aumentando a idade legal de aposentadoria. Um estudo recente que fizemos mostrou que identificou 46 países que aumentaram, estão aumentando ou vão aumentar
a idade legal de aposentadoria. Os cofres da Seguridade Social americana, no entanto, ainda nem chegaram ao negativo. Mas a partir de 2034, os americanos já vão passar a ter dificuldades para financiar os benefícios por causa do envelhecimento da população. Problema parecido com o nosso. Mas a Seguridade Social nos Estados Unidos ocupa hoje em dia apenas 5% de todas as riquezas produzidas pelo país e causa preocupação aos americanos a ideia de que em 2050 vai custar 6%. No Brasil, o número atual já é de 8%. E a previsão é de que em 2060, se nada mudar, chegue a 20% do PIB. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Orte. Criança Feliz. Primeira infância. O Amapá é o primeiro estado a receber o lançamento do Criança Feliz. Mais de 2.500 municípios aderiram ao programa. Isso garante que as prefeituras recebam os recursos do governo federal e a formação dos profissionais. Isso significa que as visitas de técnicos devem começar logo logo. Eles irão até as casas das famílias para mostrar aos pais a maneira correta de estimular o desenvolvimento dos filhos nos primeiros 1000 dias de vida da criança. Iniciou nesta segunda-feira o lançamento do Criança Feliz nos estados. Durante todo o mês de março, o ministro Osmar Terra visitará as capitais para oficializar a adesão dos governos estaduais e municipais ao programa. O Amapá foi o primeiro estado a receber o lançamento. Após a assinatura das adesões, o ministro Osmar Terra fez uma apresentação destacando as razões científicas e a importância do programa nos cuidados com a primeira infância. Principalmente os primeiros 1000 dias de vida das crianças, filhas das famílias do Bolsa Família. Nós vamos acompanhar essas crianças em casa toda semana, orientando, apoiando a família, a estimulá-las da melhor maneira possível para que elas tenham a possibilidade de serem depois indivíduos com uma boa profissão, uma boa renda e ajudem a sua família a superar a pobreza. Até agora, o governo estadual e as prefeituras de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari e Cutias já aderiram ao Criança Feliz. No mês de abril, os demais municípios terão uma nova oportunidade de adesão. O governador do Amapá, Valdez Góes, destacou que o Criança Feliz complementa as ações do Estado e do governo federal para garantir um futuro melhor às crianças. Este programa Criança Feliz, ele dá a oportunidade de intensificar ainda mais a atenção do poder público, o acompanhamento, a medição e a correção até de rumos no que diz respeito à criança de 0 a 3 anos e as mães em gestação também nessas condições. Serão acompanhadas as crianças beneficiárias do Bolsa Família e aquelas que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Para esta semana, já estão confirmados os lançamentos estaduais do Criança Feliz na Paraíba, no Tocantins e em São Paulo. Reportagem Carolina Graziadei. 19h23 em Brasília. A gente falou aqui na Voz do Brasil de hoje que os saques das contas inativas do FGTS começam na próxima sexta-feira, dia 10 de março. 4.800.000 trabalhadores estão nesse primeiro lote para a retirada do benefício. São os nascidos entre janeiro e fevereiro. E o presidente Michel Temer afirmou hoje que o grande objetivo dessa medida é injetar dinheiro na economia e ajudar você, trabalhador, que há tempos quer fazer um investimento ou pagar uma dívida. Vamos ouvir. Você tinha um emprego, saiu de um emprego, foi para outro e os seus valores do Fundo de Garantia ficaram depositados nessa conta. Agora, em face dessa liberação, você, a partir do dia 10 agora de março, você começa a poder receber, ou seja, sacar aquilo a que tem direito no Fundo de Garantia por tempo de serviço. O que nós estamos fazendo, em primeiro lugar, é injetar, é colocar, na verdade, mais de 30 bilhões de reais na economia. Você sabe que a economia precisa da circulação de dinheiro. Mas, em segundo lugar, a você que tinha o dinheiro parado lá na Caixa Econômica, você pode desfrutar dessa verba que vai levantar, seja para pagar dívida, se você tiver dívida, seja para desfrutar fazendo viagens, enfim, aplicando da maneira que você acha que deva aplicar junto a você próprio e a sua família.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal mantém julgamento de empresário por homicídio em acidente de trânsito em Florianópolis no Tribunal de Júri. Tribunais de Justiça priorizam o julgamento de casos envolvendo violência doméstica contra a mulher. Valor da pensão deixada por homem morto deve ser dividido entre esposa e amante. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou Arthur Filho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, rejeitou o pedido de análise de um habeas corpus e manteve julgamento de empresário acusado de matar pessoas em acidente de trânsito em Florianópolis. A sessão de julgamento do empresário pelo Tribunal do Júri em Santa Catarina está marcada para amanhã, dia 7 de março. Fernando Rota. Segundo denúncia do Ministério Público catarinense, o empresário embriagado e dirigindo em alta velocidade atingiu 2 carros em 2002, matando 2 pessoas que estavam em um dos veículos e causando lesões graves no condutor do outro. A primeira vara criminal da comarca de Florianópolis determinou que o caso fosse para o Tribunal do Júri. Por isso, a defesa recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado e ao Superior Tribunal de Justiça. Dentre outras questões, os advogados alegaram excesso de linguagem na sentença que levou o caso para o Tribunal do Júri, que teria descrito a situação do acidente como um racha, o que não teria sido mencionado na denúncia. O caso chegou ao STF com habeas corpus pedindo o cancelamento da sessão do júri, mas o ministro Luiz Fux observou que o processo ainda não foi totalmente analisado no STJ. Sendo assim, é inviável que o Supremo Tribunal Federal analise a questão. Tribunais de Justiça de todo o país participam da Semana Nacional Justiça pela Paz em Casa. Essa edição ocorre hoje, dia 6 até sexta-feira, dia 10 de março, nos estados e no Distrito Federal. Ricardo Viula. O projeto Justiça pela Paz em Casa foi idealizado em 2015 pela presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Durante a semana, são priorizados audiências e julgamentos de processos relativos à violência doméstica contra a mulher. Também serão desenvolvidas em várias unidades judiciárias ações pedagógicas como palestras e cursos para esclarecer a população sobre o tema. Milhares de mulheres são mortas todos os anos no Brasil. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, durante o último carnaval, ao menos uma mulher foi agredida a cada 4 minutos no estado. Trabalhadora coagida a aderir ao programa de demissão voluntária deverá retornar ao emprego. Testemunhas confirmaram que os trabalhadores aposentados foram pressionados a aderir ao programa. Cíntia Ribeiro. Ao analisar o caso, a Justiça do Trabalho no Paraná considerou que a conduta adotada por uma empresa de telecomunicações foi ilícita e discriminatória ao forçar a dispensa dos aposentados por meio do programa que, em tese, deveria ser voluntário. Além de ser reintegrada ao trabalho, a mulher forçada a aderir à demissão deverá receber R$5.000 de indenização por danos morais. Valor da pensão deixada por um homem morto deve ser dividido entre a esposa e a amante dele. A decisão é do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Michele Chiapa. A amante alegou que manteve relacionamento por 20 anos com o homem e que, apesar de casado, ele mantinha as 2 famílias ao mesmo tempo. Ainda segundo a mulher, todas as despesas da casa dela eram arcadas pelo companheiro e que a situação financeira piorou depois da morte dele. A Justiça matogrossense acatou os argumentos e determinou que a pensão deixada pelo morto seja dividida igualmente entre a esposa e a amante. A empresa é condenada pela venda de produtos para emagrecimento sem efeito comprovado. A consumidora vai receber R$5.000 de indenização. Carlos Ribeiro. A mulher afirmou que comprou os produtos acreditando que eles garantiam a ativação do metabolismo, redução da ansiedade e emagrecimento acelerado.
Porém, mesmo fazendo uso de acordo com as instruções do fabricante, ela não teve os resultados prometidos. Para o juiz que cuidou do caso no Espírito Santo, foi comprovada a propaganda enganosa da empresa ao induzir a consumidora a crer na eficácia dos produtos sem comprovação científica. Estado de Minas Gerais deve indenizar aluno em R$4.000 por ter o caderno queimado. A própria diretora de uma escola pública ateou fogo no material que havia sido esquecido na sala de aula pelo aluno. Para a juíza do caso, a conduta da diretora foi contrária ao esperado de agentes públicos, principalmente educadores, que devem ter uma postura mais serena, respeitosa e educativa. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Vanessa Graziotin e Gleice Hoffmann criticam campanha do PMDB que vincula pagamento de benefícios à reforma da Previdência. E Ana Amélia lamenta ataques de entidades contrárias à reforma a parlamentares favoráveis às mudanças. Randolfo Rodrigues e Ricardo Verrasso defendem PEC que acaba com o chamado foro privilegiado. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Depois de classificar de perversa a proposta de reforma da Previdência, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, questionou a veracidade da informação de que a Seguridade Social não pode se sustentar, argumento usado pelo governo para defender as mudanças. E para mostrar que o sistema não é insustentável, a senadora apresentou dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, que mostram que em 2015 o país investiu 486 bilhões de reais na Seguridade Social. No mesmo ano, o Brasil pagou 502 bilhões de reais de juros da dívida pública, disse ela, ao lembrar que o mesmo estudo revela desonerações fiscais em torno de 280 bilhões de reais e sonegação fiscal de cerca de 450 bilhões de reais ao ano. E o pior, acrescentou Vanessa Graziotin, é que o PMDB, partido do presidente da República, Michel Temer, em propaganda publicada em sua página na internet, vincula a continuidade de programas sociais como o Bolsa Família e o FIES à aprovação da reforma. Isso é um crime, porque além de ser uma manipulação de informações, é uma forma que utiliza o terrorismo, joga terror na população para dizer ou é isso ou eu vou ficar sem nada. Também a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, lamentou que o PMDB, um partido que lutou pela redemocratização do país, faça uma propaganda classificada por ela de vergonhosa. Uma campanha de medo. Por quê? Porque não tem coragem de fazer debate, quer aprovar rápido essa reforma, porque sabe que vai perder. Tenha coragem, PMDB. Vai pra rua e diga o que vocês querem fazer, que vocês estão entregando o país por pedido dos banqueiros, por pedido do sistema financeiro, por pedido do próprio PSDB. Vocês estão entregando o país ao capital estrangeiro, vocês estão tirando o direito das pessoas. Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, rotulou como terrorismo as iniciativas de algumas entidades e partidos de lançar inverdades sobre a reforma da Previdência. Ela ressaltou um folheto distribuído pelo Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, que ataca deputados e senadores que seriam favoráveis à proposta. Para a senadora, essas campanhas não ajudam em nada e ela defendeu o diálogo como o melhor caminho. Ana Amélia lembrou que, por ter disposição às negociações e conversas, assinou o pedido para a abertura de uma CPI para investigar as contas da Previdência Social. Me incluir aqui nesta lista de quem está com a reforma da Previdência, espalhando terrorismo com esse tipo de folheto na rodoviária de Brasília, é uma irresponsabilidade. A calúnia e a mentira. Estão mentindo e caluniando. A reforma não veio para cá. Como é que eles vão saber que voto eu darei?
O senador Armando Monteiro, do PTB, lamentou a crise de segurança pública em Pernambuco, onde, segundo ele, a criminalidade cresceu a níveis assustadores e tem levado pânico e terror à população. Ele lembrou que as quadrilhas têm armamento superior ao da polícia e disse ser preciso recuperar os níveis de investimento nas forças de segurança e no sistema carcerário. Mas, em sua opinião, o governo de Pernambuco reagiu de forma débil ao crescimento dos crimes. Se é correto afirmar que é fundamental uma maior participação da União na implementação de uma política nacional de segurança pública e na construção das bases de um federalismo cooperativo, não podemos minimizar a responsabilidade dos governos estaduais. E o senador Valdir Raupp, do PMDB, cobrou urgência na restauração da BR-364, no trecho que liga o estado de Mato Grosso a Rondônia, totalizando 800 quilômetros de rodovia. Segundo ele, a operação tapa-buracos, utilizada em situações emergenciais, não resolve mais o problema devido ao grande volume de chuvas na região. Raupp destacou casos de pneus estourados e acidentes causados pelo mau estado de conservação da pista e disse que recorrerá ao Ministério do Planejamento e ao da Fazenda a fim de conseguir recursos para as obras. Daqui a 30 dias está começando o verão em Rondônia, no norte do Brasil. Vamos aproveitar esse verão para fazer as licitações agora, ainda nesse período, dos lotes que ainda faltam ser restaurados, para restaurar a BR-364. O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defendeu a votação da proposta de emenda à Constituição que extingue o chamado foro privilegiado. A proposta do senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, prevê o fim do foro privilegiado para todas as autoridades brasileiras, inclusive o presidente da República, nas infrações penais comuns. Também permite a prisão de membros do Congresso Nacional condenados em segundo grau por infrações comuns. Hoje, eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal e só podem ser presos após condenação definitiva dessa corte. A PEC também elimina a possibilidade de a Casa Parlamentar sustar o andamento de ação penal contra os legisladores, hoje prevista pela Constituição. Existe, sem dúvida alguma, uma pressão social para a apreciação dessa PEC. Existe a necessidade dessa PEC ser apreciada pelos notórios acontecimentos que todos têm conhecimento. Portanto, creio que deste debate o Congresso Nacional não pode fugir. E na opinião do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, será uma desmoralização se o Senado não votar a proposta que acaba com o chamado foro privilegiado, já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Para ele, o foro privilegiado nega a igualdade perante a lei e reforça a impunidade. Ele acrescentou ainda que há no Supremo Tribunal Federal 84 inquéritos envolvendo deputados e senadores. Ações que, em média, duram de 7 a 9 anos para o seu desfecho. Desse total de processos, 22 tramitam, pasmem, há mais de 10 anos. Outros 37 casos já passam de 6 anos à espera de julgamento. Ou seja, o foro privilegiado, ele afronta a democracia. O Senado homenageou hoje os 50 anos da Zona Franca de Manaus, criada em 1967 para desenvolver o interior da Amazônia e substituir as importações por meio de incentivos fiscais que têm validade até o ano de 2073. Os senadores destacaram a importância do polo industrial no desenvolvimento sustentável da região e lembraram que a Zona Franca já superou diversas crises ao longo de sua história. As informações com o repórter George Cardim. O polo industrial, administrado pela Suframa, registrou em 2016 um faturamento de 75 bilhões de reais, com uma média de 85 mil trabalhadores empregados. Os números revelam uma queda acentuada nas vendas e no emprego nos últimos 3 anos, causada pela crise econômica. Em 2014, o faturamento chegou a 87 bilhões, com uma média de 114 mil pessoas ocupadas nas mais de 600 empresas instaladas. Entre os principais produtos do parque industrial estão televisores, telefones, celulares, motos e computadores. O senador Eduardo Braga, do PMDB, lembrou que o polo superou diversas crises ao longo de sua história e deve buscar novos mercados. A Zona Franca de Manaus chega aos 50 anos com o duro e desafiante dever
de se reinventar. Defendo que a Zona Franca precisa agregar novos mercados que possam gerar emprego e renda para o povo amazonense e para toda a Amazônia. Já o senador Omar Aziz, do PSD, cobrou mais investimentos em infraestrutura para diminuir o isolamento geográfico e facilitar o escoamento dos produtos. Hoje nós temos uma outra preocupação, é como mantê-la com competitividade para os próximos 50 anos. Como melhorar sua infraestrutura, como melhorar sua logística. E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu o projeto que penaliza com os rigores da lei de genocídio quem entrar em terras indígenas sem autorização da FUNAI e causar, mesmo sem intenção, o extermínio de povos isolados ou de recente contato. O objetivo, segundo Jorge Viana, é evitar que comunidades inteiras sejam dizimadas por causa de doenças comuns como a gripe, transmitidas aos seus integrantes por simples contato com garimpeiros, madeireiros, colonos, fazendeiros, traficantes e contrabandistas, por exemplo. Se esses índios isolados, se eles forem contactados, mais de 70% deles morrem nos primeiros anos por conta de pegarem doenças que nós já somos imunes. Então é muito delicado fazer contato. Jornal do Senado. Apresentação: Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio: Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Terceirização e ajuda financeira a estados estão na pauta do plenário. Debatedores de escolas sem partido seguem divergindo sobre o tema. Oposição espera derrubar os vetos à lei que reestrutura a EBC. Boa noite. A oposição quer derrubar vetos do Executivo à lei de reestruturação da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Governistas, no entanto, avaliam que a nova lei vai melhorar a gestão da comunicação pública. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara. A EBC foi criada há 10 anos para gerir a Agência Brasil e emissoras como as TVs Brasil e NBR e as rádios Nacional e MEC. A reestruturação da empresa veio por meio da medida provisória aprovada pelo Congresso em dezembro. Ao sancionar a nova lei no início de março, o presidente Michel Temer vetou 8 pontos do texto sob o argumento de contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. A oposição, que sempre foi contra o texto original da medida provisória, também critica os vetos, principalmente os que dizem respeito ao Comitê Editorial e de Programação. Esse comitê foi proposto pelos parlamentares para substituir o extinto Conselho Curador da EBC, órgão que permitia a participação da sociedade civil na gestão da empresa. Temer vetou a possibilidade de o comitê deliberar sobre a linha editorial da programação e de convocar audiências públicas sobre os conteúdos das emissoras. Vice-líder do PT, a deputada Érica Cocai, disse que os vetos reforçam a tendência de Temer de transformar a EBC em porta-voz do governo. Cocai também anunciou a mobilização da oposição para derrubar os vetos prejudiciais à comunicação pública. A própria medida provisória, e particularmente os vetos, recrudescem uma lógica que é de acabar com o caráter público da comunicação, estabelecer uma comunicação estatal, ou seja, estabelecer o controle mais absoluto do governo sem votos com relação a uma comunicação que se diz pública. Todos os dias nós estamos vivenciando um caráter mais autoritário deste governo. Então, ainda as pequenas transformações que se impôs no projeto sofreram o veto do governo. Vamos trabalhar para derrubar o texto. O governo teme a transparência e teme a participação da sociedade civil. É uma demonstração de fraqueza. Já o vice-líder do PMDB e relator da medida provisória na Câmara, deputado Lelo Coimbra, avalia que a nova lei, mesmo com os vetos parciais de Temer, vai dar mais flexibilidade à gestão da EBC, sem prejuízo do controle social da empresa. Nós tivemos 47 emendas que foram feitas pelos deputados. Das 47 emendas, apenas 8 receberam vetos, portanto a contribuição dada foi bem recebida e aprimorou o projeto. Não considero que a mudança feita foi uma mudança que atende ao interesse da sociedade e permite uma melhor gestão da empresa brasileira de comunicação. No novo momento, nós temos uma gestão a cargo do seu agente executivo principal, permeada com um conselho que tem a presença de sociedade, não tem a interveniência partidária, político e sindical e, ao mesmo tempo, cumpre um papel de ser opinativa e não deliberativa. Michel Temer também vetou a previsão de submeter à aprovação do Senado o nome indicado pelo governo para a presidência da EBC. O ocupante desse cargo poderá ser exonerado a qualquer momento.
Outro veto acabou com a possibilidade de criação de uma secretaria executiva para o Comitê Editorial e de Programação. O presidente da República ainda vetou o trecho da nova lei que previa mandato de 4 anos para a diretoria executiva da EBC. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Política. Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte e do Instituto MDA mostra que o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto nas eleições presidenciais de 2018. No entendimento de Assis Carvalho, do PT do Piauí, os números deixam claro que Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. João Daniel, do PT de Sergipe, divulgou artigo do general Eduardo da Costa Vilas Boas, em que manifesta preocupação com a situação econômica e política do Brasil. Ao elogiar o artigo, o congressista afirma que é preciso evitar a retirada de direitos históricos, como, segundo ele, está previsto nas reformas previdenciária e trabalhista. Parlamentares do PSB elegeram Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul, como líder do partido na Câmara para 2017. Ao se dizer honrada com a escolha, a deputada garante que vai enfrentar a missão com firmeza e muita dedicação. Artigo de Chico Alencar, do PSOL Fluminense, intitulado "Óleo vai que cola aí, gente", tenta mostrar o esforço de deputados para aprovar medidas que garantam a autoproteção do parlamento. Para ele, a atitude não é boa para o país, especialmente no momento de crise de representação e da necessidade de instituições mais democráticas, transparentes e atuantes em favor da população. Está em debate na Câmara a proposta que acaba com o foro especial por prerrogativa de função no Brasil. Autor da matéria, Rubens Bueno, do PPS do Paraná, argumenta que o foro privilegiado é um dispositivo que fere a igualdade entre os brasileiros e desqualifica a democracia. Previdência. A reforma da Previdência enviada pelo Executivo ao Congresso deve ser votada na Câmara até o fim de abril. Na avaliação de Zé Geraldo, do PT do Pará, a falta de consenso no próprio PMDB sobre a reforma da Previdência indica que a proposta deve ser rejeitada. Jorge Sola, do PT da Bahia, acredita que as novas nomeações para cargos no governo federal são uma tentativa de ganhar apoio no Congresso para aprovar a reforma da Previdência. O deputado lembra, no entanto, que o próprio PMDB já anunciou que não vai exigir fidelidade dos votos, porque, segundo ele, não quer perder deputados por causa da impopularidade da reforma. A Central Única dos Trabalhadores, em conjunto com outras entidades sindicais, deve promover um grande debate sobre as reformas trabalhista e previdenciária. Paulão, do PT de Alagoas, acredita que a mobilização popular pode evitar prejuízos maiores para a classe trabalhadora. Ao criticar as reformas trabalhista e tributária, além do congelamento de gastos em educação e saúde, Luiz Couto, do PT da Paraíba, considera como temerária a reforma da Previdência. Para ele, o objetivo da mudança é acabar com a Previdência Pública para impor ao trabalhador brasileiro a Previdência Privada. Educação. Ivan Valente, de São Paulo, informa que o PSOL vai entrar junto ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, com uma ação por propaganda enganosa contra o Ministério da Educação. Ele considera ilegal a contratação de youtubers para convencer a sociedade de que a reforma do ensino médio é boa. Em mais uma audiência realizada pela Comissão Especial da Escola Sem Partido, os debatedores manifestaram posições divergentes sobre o tema. A reportagem da Rádio Câmara tem mais detalhes sobre o assunto. Acompanhe. A comissão analisa 6 projetos que têm por objetivo garantir a neutralidade da educação, respeitando os valores familiares. O tema é polêmico. Para os favoráveis, representa o fim da doutrinação partidária que dizem presente no sistema de ensino brasileiro. Já os que criticam a proposta afirmam que ela seria uma forma de cercear o direito de expressão dos professores. A presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Camila Lanes, defende que os professores possam sim levar os alunos a um raciocínio crítico da sociedade. A escola tem que ser política, mas não política no sentido partidário, política no sentido de debater. Eu não vejo nenhum problema da escola debater, inclusive, sobre a conjuntura ou sobre a Constituição brasileira dentro da sala de aula, porque é isso, nós estamos dentro de um local que forma cidadãos, e cidadãos eles participam de processos como esses aqui dentro do Congresso, que são debates onde pessoas contrárias e favoráveis falam sobre o mesmo tema. Na mesma direção, a representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, Geucivânia Mota Silva, entende que, por ser um local de convivência, a escola não é apolítica e a neutralidade não existe, nem dentro nem fora da sala de aula. Para o vereador e advogado Felipe Barros Ribeiro, o projeto é constitucional
e tem por objetivo garantir o direito dos alunos de serem educados e não doutrinados. Então a escola tem que ser um lugar plenamente democrático, onde todas as posições políticas sejam respeitadas. E é isso que o projeto Escola Sem Partido visa, transformar a escola num ambiente verdadeiramente democrático, onde ocorra uma verdadeira discussão política, e não como dizem alguns críticos do projeto, que seria uma lei da mordaça. Porque, na verdade, o objetivo do projeto é justamente o contrário, é estimular a discussão política, mas a verdadeira discussão, onde todos os espectros políticos sejam respeitados. Para o relator da comissão, o deputado Flavinho, do PSB de São Paulo, o trabalho dos parlamentares é justamente discutir e balizar as propostas que tratam sobre o tema e que geram polêmica na sociedade. Mas, para o deputado, já existe um ponto de consenso, que é o da liberdade de ensinar e de aprender. Agora basta definir até onde essa liberdade é possível. E aí entram as divergências no primeiro ponto, que é da liberdade de ensinar. Não é? Que tem a liberdade de cátedra, a liberdade de expressão. Então, eu vejo que a gente está bem ainda nesse início, parado nessa discussão, né? Do que é a liberdade de expressão, o limite da liberdade de expressão, até a liberdade de cátedra, né? E a partir dali, então, o que o professor teria como dever de passar para o aluno. Segundo o deputado Flavinho, serão ouvidas opiniões diversas de pessoas envolvidas na educação para que os 6 projetos de lei que estão sendo analisados pela comissão especial possam garantir os direitos dos alunos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Homenagem. O centenário do Lions Clube Internacional foi tema de sessão solene na Câmara. Lobo Neto, do PSDB de São Paulo, saúda todos os integrantes da entidade, principalmente os envolvidos em trabalho voluntário e em eventos para angariar recursos, em especial no município de São Carlos. Após boa campanha na fase de grupos, a Seleção Brasileira de Futebol Sub-13, representada por jogadores do Amapá, foi derrotada pelo Bahrein e se despediu do torneio internacional Gin Cup em Doha, no Catar. Roberto Góes, do PDT, parabeniza a equipe e diz estar orgulhoso dos jovens atletas que representaram bem não só o Amapá, mas o Brasil. Economia. Luiz Sérgio, do PT Fluminense, cobra o diálogo do Poder Executivo com o Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore, o Clube de Engenharia e entidades empresariais para discutir a manutenção do percentual de conteúdo local da Petrobras. O deputado defende o conteúdo local como forma de garantir o emprego de trabalhadores brasileiros. Entidades do setor petrolífero do Rio de Janeiro pedem que o 14º leilão de blocos de exploração não seja licitado em globo, mas de maneira setorizada. Ao defender o pedido, Celso Pancera, do PMDB, alega que o leilão separado possibilita mais investimentos de conteúdo local e a garantia de mais empregos no setor naval. Na visão de Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, a privatização de áreas estratégicas, como as companhias energéticas dos estados, enfraquece a autonomia dos entes federados, retirando direitos e impedindo que haja investigação nas empresas. Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, entende que a economia do Brasil começa a apresentar sinais positivos de recuperação. O Copom reduziu os juros e a inflação, de acordo com o parlamentar, está caindo, sinalizando a possibilidade de criar mais empregos e gerar renda para os brasileiros. Jorge Ivan Falcão Costa foi nomeado superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba. De acordo com André Amaral, do PMDB, a escolha foi baseada na capacidade do funcionário de carreira do banco criar projetos de apoio ao empreendedorismo e oferecer crédito a quem quer desenvolver o Brasil. Desenvolvimento Regional. A Associação de Agricultores do Oiapoque, no Amapá, recebeu um caminhão comprado por R$170 mil para transportar a produção agrícola do município. Os recursos para a compra do caminhão foram garantidos por emenda de Janete Capiberibe, do PSB, que destinou outros R$195 mil em emendas para a saúde pública do Oiapoque. A situação da BR-230, no trecho que liga o município de Apuí, passando por Santo Antônio do Matopi até a cidade de Humaitá, no Amazonas, está crítica. De acordo com Silas Câmara, do PRB, a empresa que fazia a manutenção da rodovia abandonou o trabalho por falta de pagamento, além de haver também problemas de renovação da licença ambiental. Léo de Brito, do PT, pede explicações ao Ministério de Minas e Energia e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico sobre a falta de energia no Vale do Alto Acre, no fim de fevereiro. O blackout provocou a morte de 17 mil frangos, gerando um prejuízo de R$250 mil às famílias que trabalham na granja.
Ele cobra o ressarcimento pelos prejuízos causados à atividade econômica no Acre. Segurança Pública. Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, voltou a defender a revogação do Estatuto do Desarmamento. O deputado argumenta que os criminosos estão adquirindo armas cada vez mais potentes, enquanto a população não pode se defender. Ele observa ainda que o Estatuto foi criado com o objetivo de diminuir a criminalidade, o que, segundo ele, não está acontecendo. Contrário ao encerramento da CPI da Taurus, Major Olímpio do Solidariedade de São Paulo lembra que foram obtidas 210 assinaturas de apoio à criação da comissão de inquérito. O deputado insiste que as falhas nas armas que causam a morte de várias pessoas têm que ser investigadas. Carlos Manato, do Solidariedade, avalia que a presença da Força Nacional no Espírito Santo durante o Carnaval permitiu que a população tivesse um pouco de tranquilidade nos dias de festa. O deputado aponta a bancada capixaba como a principal responsável por conseguir, junto ao governo federal, um Carnaval mais seguro no Espírito Santo. Valmir Assunção, do PT, elogia o governo da Bahia por ter investido 43 milhões de reais para garantir segurança durante o Carnaval. Segundo o parlamentar, 25 mil policiais civis e militares atuaram para dar tranquilidade aos foliões. Robson Almeida, do PT, parabeniza todas as instituições envolvidas na realização do Carnaval da Bahia. Ele observa que a festa é uma atividade econômica importante, que gera empregos para o povo baiano. Votação. A pauta da semana traz matérias que prometem muita discussão no plenário da Câmara. Uma delas, regulamenta os contratos terceirizados. E a outra trata do ajuste fiscal, proposto pelo Executivo aos estados em crise financeira. A reportagem da Rádio Câmara traz as perspectivas de votação para esta semana. Acompanhe. Passado o Carnaval, as prioridades de votação no plenário da Câmara são 2 assuntos sem consenso entre os deputados. Um deles envolve cerca de 13 milhões de trabalhadores terceirizados, ao criar regras para esse tipo de contratação. Entre as mudanças, a proposta permite a terceirização de todas as áreas de uma empresa, inclusive do setor principal, a chamada atividade fim. O outro projeto é de interesse dos estados em crise financeira. O texto suspende por 3 anos o pagamento dos débitos com o governo federal. Em troca, os governadores têm que aceitar condições como vender empresas públicas e aumentar a contribuição previdenciária dos servidores. Já foi feita uma tentativa de criar uma lei parecida no ano passado, mas os deputados não concordaram com essas contrapartidas. Agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai tentar convencer os deputados a aceitá-las. O governo federal entende que sem aquelas contrapartidas, o governo federal não tem condição de assinar nenhum tipo de acordo de recuperação fiscal com nenhum estado nem com o Rio. Agora vamos ver, no outro ponto, como os deputados entendem as condições para que a gente possa aprovar de forma rápida. Esse é o nosso desafio, que precisa ser construído com diálogo, com debate, não com confronto. Em outras votações, a vice-líder da minoria, deputada Jandira Fegali, defende que a Câmara faça parte da movimentação por causa do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Nós vamos insistir para que neste plenário sejam votadas questões referentes às mulheres e vamos intensificar o debate sobre a reforma da Previdência em plenário, relativo principalmente às mulheres. E, obviamente, vamos tentar acompanhar esse movimento geral das mulheres. Estão pedindo que vista roxo, que tenha uma atitude de protesto. O vice-líder do bloco PTB, Solidariedade, PROS, PSL e PRP, deputado Nelson Marqueselli, defende que o marco regulatório dos jogos seja colocado em votação. O texto pode legalizar bingos e máquinas de caça-níquel no país. Nós estamos perdendo 4 bilhões por ano de impostos no pôquer. Isso está indo embora sem que a sociedade possa ganhar imposto disso aí para pôr educação na saúde, na segurança. Já o deputado Glauber Braga, líder do PSOL, diz que vai batalhar para derrubar a votação de propostas que considera retirada de direitos. Desmonte da Previdência Social, desmonte da legislação trabalhista. Então a perspectiva pós-carnaval não é positiva. É de que haja uma escalada na votação desse tipo de matéria. Como é que a gente resiste a isso? Só com a atividade parlamentar? Não, a gente resiste a isso com maior acompanhamento da sociedade civil sobre o que está acontecendo no plenário da Câmara dos Deputados e nas respectivas comissões. O plenário da Câmara ainda pode receber 2 medidas provisórias que perdem a validade em menos de 3 semanas, caso não sejam aprovadas nos plenários da Câmara e do Senado. Uma trata da mobilidade urbana e outra de incentivo às exportações. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite. Minuto do TCU. O Brasil enfrenta desafios para combater a fraude e a corrupção. Os gestores públicos devem se esforçar nessa luta. Sendo assim, o Tribunal de Contas da União resolveu ajudar quem deseja evitar que ocorram desvios em seu órgão ou entidade. Por isso, acaba de ser lançado o Referencial de Combate à Fraude e Corrupção, aplicável a organizações federais, estaduais, distritais e municipais. O presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, explica que se trata de guia prático, escrito em linguagem simples e acessível, e que o combate à corrupção deve conter 5 mecanismos: prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. Acesse o portal do TCU na internet e baixe o seu referencial de combate à fraude e corrupção. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.